Este vídeo é o último da série sobre Saturno e Netuno, já que o novo ciclo da conjunção entre eles vai ter início em maio, julho, agosto de 2025. Portanto, é a nossa vedete desta década, né? Vale a pena a gente examinar bem tudo o que ocorre entre eles, como nós estamos fazendo. Mas bem na prática hoje que nós vamos ver, né? Nós vamos ver vários mapas. Então, assim, nós vamos ver Saturno e Netuno quando eles estiverem em aspecto entre si em um mapa, mas não só nos casos de aspecto. Nós vamos ver também quando um estiver proeminente e o outro debilitado em um mapa. Ou então, em casos que ambos estiverem muito tensos também, tá? É claro que sempre nós temos que ver todos os aspectos do mapa, mas agora, em toda essa série de vídeos, estamos fazendo um recorte desses dois para a gente poder prestar bem atenção. E nós vamos ver que um é antítese do outro, Saturno e Netuno. Então, desequilíbrio entre eles gera sérios problemas para o indivíduo portador do mapa. Aliás, como nós já vimos, né, nos vídeos anteriores. E ambos têm em comum o fator medo. Então, vamos ver em resumo cada um para a gente poder compreender seus funcionamentos nos mapas, né? Bem, Saturno discrimina e aponta as falhas. Netuno não enxerga nada, não discrimina e idealiza as pessoas, as situações e a si mesmo. Saturno nos fala sobre a realidade, a tolerância à frustração. Netuno nos fala sobre a fuga da realidade. Saturno nos fala sobre julgamento e separação das situações e das pessoas. E Netuno sobre fusão e entrega, sobre aquele junto e misturado, né? Como se fala aqui no Brasil. Então, quando Saturno estiver muito tensionado ou enfraquecido em um mapa, ele refugia-se em suas necessidades mais primitivas e rígidas, não realizando bem as suas funções e expressando-se defensivamente. Ele vai procurar, então, mais segurança no conhecido e vai se enrijecer, assim como vimos na imagem da rocha no outro vídeo, né? Como? Tendo mais lógica, mais racionalidade, mais criticismos, mais medos, ficando mais concreto, mais literal, com mais autocondenações e propiciando mais separação das pessoas e das situações. Netuno, quando está tensionado ou enfraquecido, vai se refugiar em suas necessidades também mais primitivas e fusionais, expressando-se defensivamente. Como? Com um desejo de sair da realidade, com mais falta de discriminação, de forma mais fusional, com mais perda de contato com a realidade, né? Podendo até chegar à loucura, com mais medos, mais mecanismos de defesa, de negação, formação reativa, mais idealizações, tanto do próprio self como do outro. E mais medo de ser engolido pelo inconsciente. Lembra do pai simbólico que engoliu o Poseidon, né? Então, quando eles estiverem nasquelas condições que eu falei no início, ou em aspecto entre si, um muito proeminente, outro debilitado em um mapa, ou até em casos que ambos estiverem proeminentes, mas muito tensos também, tudo isso poderá levar a situações de psicopatologias. Nós estudamos as psicopatologias aqui nos cursos de especialização do CEAP. Não porque nós achamos que teremos clientes com muita patologia, né? Não é isso. Nem para adoecer ninguém, mas sim porque compreendemos que é simplesmente um olhar, como se fosse uma lente de aumento para que a gente possa enxergar as tendências do mapa, que, claro, na maioria dos casos, se apresentam em menor grau de comprometimento, lógico, mas você vai ver que esse olhar é muito interessante, faz com que a gente passe a enxergar muita coisa que normalmente, na astrologia, vamos dizer assim, normal, sem ser a psicológica, a gente não vê. Claro que quando a gente estuda nos cursos é de uma forma muito mais completa, vendo tudo, mas aqui você vai poder ter uma primeira noção dessa nossa visão.
e que ajusta bastante nos nossos, ajuda muito nos diagnósticos para podermos entender, né? Já que a gente não também tem o método de atender em mais de uma sessão, mas sim em 12 sessões de psicoterapia breve, acoplando o mapa. Então tem sido muito útil para a gente entender os clientes. Então nós vamos ver as presenças de Saturno e Netuno nesses quadros de psicopatologia, que eles entram como coadjuvantes, junto com outros planetas e signos. Vejam só, aqui nessa tabelinha, por exemplo, Netuno se faz presente nos seguintes transtornos. No transtorno narcisista, né? Como que é? Frequentemente parecem presunçosos ou arrogantes, têm menosprezo pela contribuição dos outros, as características do transtorno narcisista, idealizações e autoestima muito frágil. Transtorno fóbico ansioso, ansiedades intensas frente a um perigo irreal, medo desproporcional também, ansiedades com medo de morrer, de perder o autocontrole e de ficar louco, né? Ou de ficar louco. No transtorno histriônico, com uma excessiva teatralidade, necessidade de chamar a atenção para si mesmo, né? São indivíduos vívidos, dramáticos, animados, flertadores também, tá? No transtorno dependente, medo de ficar e funcionar sozinho, com uma baixa autoestima e medo patológico de ser abandonado. Os relacionamentos são necessários à sobrevivência, né? Na idealização, quando o outro fica muito poderoso, né? Bem, e no caso de Saturno? Ele também se faz presente no transtorno fóbico ansioso, como acabamos de ver, tá? Mas também no transtorno bipolar, com as seguintes características: alterações de humor que se manifestam como episódios depressivos, alternando-se com episódios de mania, tá? Fases de depressão e euforia descontroladas que podem durar dias, semanas ou mesmo meses, tá? Um outro transtorno, o transtorno borderline, em que Netuno também se faz presente. Vamos ver como é. Dificuldade em regular as emoções, né? Uma falta de controle de impulsos, uma alternância entre idealização e ódio, né? Sentimentos de vazio, medo profundo de abandono, né? E por último, no transtorno TOC, aquele em que a pessoa precisa, sabe, lavar a mão muitas vezes, só pode pisar na calçada em determinados lugares, né? Vamos ver algumas características. Sentimentos de dúvida constante, cautela excessiva, perfeccionismo que interfere com a conclusão da tarefa, uma preocupação excessiva com a produtividade e também rigidez. Tá? Então, todos nesses transtornos têm a participação de Saturno e Netuno. Então, vamos até a parte prática agora. Este é um mapa de um cliente que eu atendi há muitos anos atrás e que ele sofria de claustrofobia. Nós podemos observar o caso em que ambos, Netuno e Saturno, estão com uma presença forte em seu mapa. Por exemplo, nós temos a Lua em Peixes e Netuno é o dispositor da Lua. Então, por esses dois motivos, nós já vemos que tem uma tônica forte netuniana. Netuno é o planeta focal de um T-square entre Urano, juntamente com o ascendente Quirón, evidenciando prováveis fugas da realidade, invasões do inconsciente na consciência, levando a medos, tais como na claustrofobia e no pânico, né? O medo de ser engolido pelo inconsciente, como no caso do Poseidon, que foi engolido pelo pai. Saturno faz um quincúncio com o Sol, uma quadratura com o Quirón e uma oposição ao meio do céu, também muito tensionado, demonstrando a possibilidade de um funcionamento primitivo que gera medos e autocobranças, e não um funcionamento saudável como deveria ser.
Claro que existem os trígonos também, inclusive esse cliente retornou outras vezes e ele me falou que ele tinha começado uma psicoterapia, que aliás foi a minha recomendação para ele. Chegou até a tomar remédios, né, quando ele estava no auge desses medos. E agora, que passou-se algum tempo, ele se encontra bem melhor. Mas o que trabalhamos em seu mapa ajudou ele a pensar e investigar sobre a origem de todos esses medos também. No próximo mapa, veja o mapa do Yves Saint Laurent, que foi um estilista que foi trabalhar com Christian Dior, de quem ele herdou o controle criativo da Casa Dior com apenas 21 anos de idade e assumiu o desafio de salvar o negócio da ruína financeira. Mas antes disso, ele tinha sido convocado para o exército francês durante a Guerra de Independência da Argélia e foi quando ele sofreu um grande estresse por ser maltratado e ridicularizado pelos colegas soldados. O que aconteceu? Ele entrou em pânico e acabou sendo internado num hospital mental francês, né? Onde ele foi submetido a tratamento psiquiátrico e até a eletrochoques, devido a esse esgotamento nervoso. Então vejam que no mapa dele nós podemos observar que ele tinha Saturno em Peixes, cujo dispositor Netuno se opõe ao Saturno, portanto, ambos em aspecto entre si e muito tensionados, gerando problemas psíquicos e medos, tá? Depois, ele canalizou toda essa transcendência netuniana na profissão, trazendo inspiração e, né, toda essa transcendência para esse Saturno com a moda e a criatividade. Ou seja, de alguma forma, ele conseguiu dar um direcionamento para essas energias. E na nossa classificação dos transtornos, seu mapa iria mais para o lado do transtorno histriônico ou narcísico, pela presença de muitos planetas nos signos de Câncer e Leão. E agora nós veremos dois mapas de duas figuras que estão com muita evidência hoje em dia, que são o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e o mapa do Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Ambos têm mapas com uma proeminência de Netuno, demonstrando o que nós não podemos mesmo ter esse maniqueísmo em astrologia, de achar que Netuno só leva para o lado da compaixão, do sublime, da oitava superior de Vênus, né? Nós temos aí dois exemplos em que as utopias e cegueiras netunianas estão custando muito caro a tantas pessoas pelas guerras em que os dois são mandantes, certo? Mas provavelmente também caro para eles mesmos, pois a falta de um Saturno atuante traz uma falta de pé no chão e de contato com a realidade. Então, sonhos exacerbados sem a realidade também fazem muito mal, como já vimos com toda essa série sobre Saturno e Netuno, né? Veja que no caso do mapa do Putin, a roda de dentro mostra o mapa natal. Veja só a importância de Saturno e de Netuno em seu mapa. Ele nasceu com nada mais, nada menos do que uma conjunção entre Saturno e Netuno e ainda com o seu Sol natal. Olha só. Portanto, já podemos pensar numa orientação social e coletiva, né? Por isso que ele foi para a política, como já vimos no vídeo anterior, mas também que ele tem muitos ideais socialistas e comunistas, talvez muito utópicos e sonhadores, porque o Netuno está diluindo o Saturno em seu mapa, assim como vimos o mar destruindo a rocha, tá? Bem, nós não conhecemos sua vida pessoal, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Saturno fará uma oposição a ele mesmo em 2027 e em seguida ao Netuno, indicando aí possíveis problemas de saúde, que é um trânsito de casa 6. Então, nesse período, nós poderemos ver prováveis problemáticas em seu mandato e em sua vida, as dificuldades saturninas dando um stop nesses sonhos e utopias de ideais sociais, provavelmente, tá? Outro que tem um mapa muito netuniano é o Netanyahu. Vamos ver na imagem.
Não leve em consideração as casas, porque nós não temos confirmação do seu horário de nascimento. De qualquer forma, o que importa para a gente agora é ver estes dois protagonistas, o Saturno e o Netuno. Já de cara, vemos ali na roda de dentro o Netuno em conjunção com o nó do Sul em grau exato. E ainda em conjunção também com Mercúrio e com a Lua. Você está vendo, tá? É claro que nós estamos pensando só uma parte do mapa e temos que sempre ver o mapa como um todo. Mas a título de ilustrar esse nosso aprendizado de hoje, vale a pena a gente ter esse olhar focado, tá? Essa conjunção exata de Netuno com o nó do Sul nos mostra uma proeminência de Netuno, que se manifesta como uma repetição da expressão netuniana. Ainda mais que existe uma conjunção, né, com a Lua e com o Mercúrio. Então, apesar de outras questões do mapa, existe ali uma presença forte do quê? De sonhos, de utopias, de idealizações meio fora da realidade, de medos também. E ainda o Saturno fazendo um quincúncio também com o nó do norte, também em grau exato, evidenciando dificuldades com esse Saturno, tá? Portanto, novamente, nós podemos ver as tormentas do Poseidon, as invasões de conteúdos sem muita conexão com a realidade. Como nós vimos no caso do Putin, ele vai ter a oposição de Saturno em abril de 2027. E no caso do Netanyahu, ele vai ter um mês antes, em março de 2027 também. Estão vendo na roda de fora o Saturno se opondo ao Netuno dele, tá? Então, ambos vão marcar essa data aí, que em 2027 ambos podem vir a ter sérios problemas aí, com essa dupla aí, o Poseidon e o Cronos se confrontando. Ok? Bem, com essa série de 5 vídeos falando para o Saturno e Netuno, eu acredito que eu possa ter contribuído para o seu conhecimento, já que nós teremos essa conjunção se dando a partir de maio de 2025, inaugurando um novo ciclo muito importante para a humanidade, sendo uma semente que vai se desenvolver pelos próximos 35 anos. Portanto, é muito bom que nós tenhamos um bom conhecimento de como tudo isso funciona. Então, nestes 5 vídeos, nós vimos as expressões a nível coletivo, a nível individual, as origens mitológicas de ambos, as expressões na personalidade, inclusive podendo levar a psicopatologias. E vimos também exemplos práticos em mapas. Portanto, se você não viu um ou outro vídeo, eu te convido para que veja a série toda, porque a abordagem de cada vídeo complementa o todo. Ok? Muito obrigada pela sua atenção.